Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Danilo Fé, sou professor de História de vocês e estou aqui com o Jonatas, que é o nosso intérprete de Libras. Eu sou um homem negro, eu visto uma camisa preta, eu tenho um pouco de barba, um pouco de bigode, uso aparelho ortodôntico, estou sentado em um ambiente em que atrás de mim existem logotipos institucionais da Prefeitura de Feira e da Secretaria de Educação, com destaque para a expressão Caminhos da Educação. E esses caminhos da educação vão levar a gente de novo a falar sobre uma das maiores tragédias humanas que a história presenciou, que é a Segunda Guerra Mundial. E esse é o tema da nossa aula, dar seguimento àquela discussão que tivemos no anterior sobre a Segunda Guerra Mundial. Tá certo? Vou abrir no meu slide, onde vocês vão ver de novo o meu nome, Danilo Fé Silva, e que eu sou professor de História na Escola Municipal Comendador Jonatas Teles de Carvalho. Vamos ver também o meu e-mail, que é danilo.silva@seduc.feiradesantana.ba.gov.br. Vão ver um capacete que lembra muitos capacetes usados pela Segunda Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial em destaque. Pessoal, a gente conversou aula passada, né, sobre a Primeira Guerra Mundial, os regimes totalitários, foi a base que eu adotei. Lembrar que a Segunda Guerra Mundial tem uma relação total com a Primeira. E eu mostrei a vocês a Alemanha nazista, né? Como o Adolf Hitler ele conseguiu estabelecer na Alemanha, sob seu governo, toda uma cultura que se caracterizava pela destruição dos judeus, o desejo de se tornar senhor de toda a Europa e de estabelecer uma superioridade daquilo que ele acreditava ser a raça ariana, destinada a tomar o mundo. E que, após cumprir sua agenda local de tomar todo o poder, o Hitler passou a ter uma agenda mundial. Era muito ambicioso esse rapaz. E ele resolveu que ele ia dedicar a vida dele a tocar essa agenda mundial que era conquistar a Europa. E a gente viu que ele faz isso de um modo bem radical, descumprindo tudo que era acordado lá no Tratado de Versalhes. Que vocês lembram, né? Quando a Alemanha assinou um tratado com a França que dizia que os alemães eram os culpados da guerra, tinham que ceder território, ceder dinheiro, um tratado humilhante. E o Hitler começa a descobrir. Um dos elementos centrais é que ele era proibido de construir exército. E ele foi armando a Alemanha, visivelmente se preparando para uma guerra. Só que os europeus, principalmente a Inglaterra e a França, as maiores potências, eles nada fazem porque eles temiam uma nova guerra e também viam Hitler, isso também é verdade seja dita, como se fosse uma proteção para eles. Eles diziam, comunismo na União Soviética, tem esse maluco aí, então, se a União Soviética vier atacar a Europa, esse maluco pode servir de parede, deixa lá. E o Hitler foi descumprindo o tratado, se armando, só que o Hitler ele tinha outras agendas e outros planos. Um deles era fazer um acordo de não agressão com a União Soviética, no qual ele e a União Soviética se comprometiam a não se atacar. Bem, e assim foi. Aí o Hitler ele começa, né, a ser mais radical no Tratado de Versalhes, no descumprimento,
fazendo uma série de invasões de territórios, invade a Áustria, a Tchecoslováquia, até que chega ao ponto de que o comportamento dele fica insuportável e Inglaterra e França se veem obrigados a fazer guerra contra ele. E a Rússia também acaba entrando nessa guerra, apesar do tratado. E aí você tem a guerra estabelecida. De um lado, a Alemanha e a Itália e o Japão, daqui a pouco eu falo mais detalhes sobre o Japão, contra Rússia, Inglaterra e França. Esses eram os principais jogadores da guerra, como eu bem mostrei nesse mapa. E é esse mapa que vai ser foi o fim da última aula e vai ser a base de nossa conversa hoje. Vocês veem aqui a França, vocês veem a Alemanha, Portugal, Espanha, Itália, Tchecoslováquia, Iugoslávia. Vocês veem aqui. O avanço alemão ele se dá nessas regiões aqui. O maior sucesso alemão, né, foi... Primeiro ele faz essas anexações rapidamente dessas regiões aqui. Depois ele consegue seu maior feito, que é a invasão da França. Vocês veem aí a França invadida, aqui a bandeira suástica nazista é invadida pela Alemanha. Só uma curiosidade, gente. Esse símbolo, a suástica, né, que o Hitler usava, ele não é um símbolo inventado pelo Hitler, ele é um símbolo budista muito antigo, não tem nada a ver com os ensinamentos dele. Ele simplesmente se apropriou desse símbolo. Mas voltando, vocês veem aqui a França invadida, e aqui um pedaço da França que era onde os franceses tentavam resistir à presença alemã. Estabeleceram um governo cidadezinha que ficava aqui de Vichy e tentavam fazer uma resistência francesa. Aqui a Suíça, que era neutra, a Itália, e é esse o teatro da guerra. Isso aqui tudo sob domínio alemão. Aí o Hitler, ele percebe que a guerra tinha que avançar. Aqui, gente, Noruega e Suécia, houve batalhas também bem pesadas na neve. É muito interessante isso. Essa guerra na neve é muito interessante, muito interessante. Os alemães sofreram muito aqui. Aquela onda do sniper era muito presente aqui. Os escandinavos, eles vestiam aquelas roupas brancas, se intocavam na neve e ficavam atacando soldados alemães. É muito interessante a história dessa guerra aqui. Mas, e aqui a Inglaterra, né? A Inglaterra é uma ilha, vocês estão vendo aqui. E a marinha inglesa, naquela época, era poderosíssima. E a Royal Navy, como eles chamam. E a Alemanha não podia invadir por terra a Inglaterra, visto que ela é uma ilha. Então o que é que Hitler faz? Ele ordena bombardeios diários em Londres. Bombardeios diários. Chovia bomba em Londres todo dia. E é nesse momento que surgem duas figuras históricas. O rei Jorge, que era o pai da atual rainha Elizabeth, que tem um papel de liderança muito forte, e o primeiro-ministro, que era o Winston Churchill, uma figura fantástica também. E eles motivam o povo inglês a resistir. Tem muitos filmes que falam disso. E, por outro lado, Hitler faz o avanço dele na direção da União Soviética, o que foi uma loucura, assim. Mas ele queria um império que atingisse quase toda a Europa. E o Hitler, ele chega até aqui, perto de Moscou. E foi aqui que eu parei a aula passada. O que acontece depois disso? Bem, antes de falar o que acontece depois disso, a gente vai ter um pouquinho da noção do que estava acontecendo aqui. Sim,
A Europa estava nas mãos de Hitler e de sua aliada Itália. A Europa era fascista. A Europa estava na mão dos fascistas. E, e coisas absurdas acontecendo. Os fascistas, eles governavam a Europa de um modo extremamente autoritário. Força e terror, como a ideologia ensinava. Há quem fale que 7 milhões de pessoas foram retiradas de suas casas e levadas para trabalhar como escravos na Alemanha. O pelotão de fuzilamento era uma coisa muito comum. Qualquer questionamento que havia, as pessoas eram fuziladas e mortas. Os nazistas proibiam as igrejas, proibiam os poloneses de exercer certas profissões, perseguiam ciganos, perseguiam negros, tratavam de um modo indigno prisioneiros de guerra. Eram 5 milhões e meio de prisioneiros russos. Desses 5 milhões e meio, 3 milhões morreram. Era o terror. E não bastasse isso, Hitler resolveu com a Europa dominada nas suas mãos, dar mais um passo no sentido de executar o seu projeto de mundo, que era o que ele chamava de solução final do problema dos judeus. Como eu falei, o Hitler acreditava que a história ela consistia numa briga entre duas raças, a raça ariana e a raça judaica, e que era dever da raça ariana, que ele fazia parte, e era o maior representante, exterminar a raça judaica da face da terra. E aí ele compôs campos de concentração por toda a Europa, onde os judeus ficavam presos, sendo obrigados a se submeter a trabalhos forçados até morrerem de fome. Ou, se não morressem de fome, eles eram levados a câmaras de gás, onde eles morriam envenenados. Eu não tenho, acho que eu não tenho nem autorização para exibir as imagens do que aconteceu nesses campos, mas a internet tem várias. Quem tiver estômago, convém acessar a internet e digitar campos de concentração nazista. Vocês vão ver imagens da brutalidade que a humanidade conseguiu fazer nessa guerra. Só que não foi só isso. A brutalidade que se seguiu nessa guerra teve contornos ainda maiores. Ainda maiores. Bem, mas a gente não pode dizer que isso aconteceu, que esse domínio de Hitler na Europa aconteceu sem resistência. Houve sim resistência, a França resistiu, houve uma resistência francesa, onde as pessoas lutaram contra o nazismo, a partir da cidade de Vichy. Houve resistência dos judeus, muitos judeus se alistaram para guerrear também contra Hitler. Então, para cada ato de violência, havia atos de resistência, mas é fundamental dizer que essa nova ordem, esse governo nazista na Europa existiu e que ele foi extremamente cruel. Só que a onda começou a mudar. Algumas coisas aconteceram. Um evento que é importante colocar é que eu não falei ainda na guerra no Oceano Pacífico. Eu estou falando na guerra na Europa, mas também houve uma guerra no Oceano Pacífico. O aliado da Alemanha, o Japão, ele buscava dominar uma série de ilhas que haviam lá no Oceano Pacífico. E isso colocou o Japão a ter interesse em algumas ilhas que pertenciam aos Estados Unidos. E aí o Japão perpetua o Japão acreditava
que para ganhar facilmente a Guerra do Pacífico, eles precisavam tirar os Estados Unidos do jogo. Até porque haviam ilhas japonesas, haviam ilhas americanas que interessavam os japoneses. E o Japão ia expandindo seu império, né? E em algum momento ele ia ter que entrar em conflito com os Estados Unidos. Aí os japoneses tiveram um plano de destruir a marinha dos Estados Unidos de surpresa. É o famoso ataque de Pearl Harbor. Tem até filme falando disso. Quando uma frota japonesa ataca a base americana onde estavam estacionados seus porta-aviões e causa um grande estrago. Por sorte dos Estados Unidos, nem todos os navios estavam lá, alguns estavam afastados, e os Estados Unidos conseguem, algum tempo depois, estabelecer uma nova frota para entrar na guerra contra o Japão, contra a Alemanha, contra a Itália. E o Japão e os Estados Unidos vão até o Japão fazer essa guerra no Oceano Pacífico. Bem, essa guerra no Oceano Pacífico também ela é muito bem documentada em filme. No final eu vou citar alguns filmes para vocês, mas o que acontece? É uma guerra tensa e uma guerra basicamente naval, onde uma arma se destaca, que era a figura do porta-aviões, que também é uma inovação, né? Até então, as guerras eram travadas por aqueles grandes e pesados navios que ficavam trocando tiros e aquele que tivesse a blindagem mais forte acabava, a blindagem, o canhão mais forte acabava vencendo. Só que na Segunda Guerra Mundial eles descobrem uma coisa nova, que era que avião derruba navio. E aí que a melhor forma de afundar um navio é com avião. E aí eles inventam aviões que carregavam navios, os porta-aviões. E aí essa guerra se trava através dos porta-aviões. O Japão até tenta utilizar navios mais pesados, mas eles são facilmente afundados. E os americanos levam vantagem nessa guerra, né? Chegando ao ponto de se vingar do ataque de Pearl Harbor, cometendo um dos ataques mais brutais e covardes que já se teve notícia, que é o bombardeio a Tóquio. Gente, Tóquio é a capital do Japão e não sei se vocês já assistiram filmes japoneses, aquelas cidades aquelas casas, né, que são de madeira, com papel separando a divisória, ou seja, material inflamável. Os americanos lançam bombas incendiárias em Tóquio e a cidade toda pega fogo, o que foi um dos ataques mais tristes que o Japão sofreu, mas não foi o primeiro, não foi o maior e nem o definidor dessa guerra. Bem, mas o que é que a gente tem que focar nisso? Os Estados Unidos entram na guerra. Fato 1 desse movimento de virada. Um outro elemento desse movimento de virada é que o Hitler, ele que estava, como eu mostrei no mapa anterior, chegando bem pertinho de Moscou, ele começa a ter dificuldade. O inverno chega e a resistência russa se mostra extremamente brutal. Há quem diga até que houve um erro também do Hitler, quando ele poderia invadir Moscou, ele deslocou tropas para atacar a cidade de Stalingrado, para humilhar Stalin. E aí os russos conseguiram organizar uma resistência, contando inclusive com frio. Uma das resistências também mais corajosas que já se tem conhecimento na história. A bravura dos russos é falada até hoje. Morria um soldado, eles ficavam, não tinha arma para todo mundo, ficava esperando um colega morrer, pegava a arma, seguia na batalha. E o que de fato acontece é que os russos conseguem conter o avanço alemão. E a Alemanha, também nessa guerra, precisava vencer a guerra rápido. E ela não consegue. E aí, no inverno, os russos conseguem
e expulsando pouco a pouco os exércitos alemães. E uma coisa importante para o nosso próximo tópico: nos países em que a Rússia expulsava os soldados alemães, ela colocava no lugar governos ligados à Rússia, governos socialistas. Daí que toda essa região aqui vai acabar sendo tocada pela Revolução Russa. Bem, e a Itália? A Itália, na verdade, se tornava o planejamento militar da Itália nessa guerra era muito caótico. Inclusive, gente, se destacando aqui, já que eu estou falando de Itália, o Brasil, ele lutou nessa guerra. Tropas brasileiras, elas vão até a Itália e vão lutar contra a Itália nessa guerra, focando na Itália. E a Itália que adotava uma estratégia militar muito desastrada, o que comprometia também a Alemanha, porque muitas vezes a Alemanha tinha que desprender soldados que estavam em posições estratégicas para acabar defendendo a Itália, o que enfraquece mais ainda a posição italiana. E o que acontece é que o próprio povo italiano se levanta e derrota o Mussolini, que eu falei na aula passada, o ditador da Itália, e enforca ele na rua e o expulsa. Bem, e aí segue a batalha no Pacífico e na Alemanha. E a Alemanha, ela, como eu estou falando, as tropas russas vão avançando, as tropas ocidentais também vão avançando, e o Hitler fica cada vez mais sem opção. Sabe aquele jogo de dama que você está lá no final, aí o seu rival já está com várias peças e você com duas, três, e você já não tem muito para onde ir? Era mais ou menos a situação de Hitler nessa guerra. E ele estava perdido. Tem até um filme bem bacana chamado Vão anotando os filmes que eu estou citando, viu, gente, que valem a pena, chamado A Queda. Em A Queda mostra um Hitler paranoico, bem azoado mesmo, assim, sem aceitar que a guerra estava perdida, tentando ainda mover exércitos que não tinha, e a ser derrotado. E os soldados russos chegam até a Alemanha, invadem a Alemanha e chegam até Berlim, que é a capital da Alemanha. Não encontram Hitler porque poucas horas antes ele havia praticado suicídio. E assim a Alemanha sucumbe, se rende e a Segunda Guerra Mundial acaba. Só que não, porque ainda tinha o Japão. O Japão ainda, também em grande dificuldade, ainda oferecia resistência aos Estados Unidos. E os Estados Unidos resolvem adotar uma saída muito infeliz contra o Japão, que é utilizar uma arma que tinha acabado de ser inventada, a bomba nuclear. A bomba nuclear que é jogada nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, que após elas, o imperador do Japão decide que assinar rendição. E o grande legado dessa guerra são as mortes. Se morreu como nunca havia se morrido. Se você somar as duas guerras, você vai ter uma experiência você vai ter a noção do que é o genocídio, do quanto que a sociedade humana consegue ser cruel, do quanto o ser humano consegue ir muito baixo, certo? É isso, minha gente. Eu trouxe uma musiquinha para vocês, chama A Roda de Hiroshima. A voz é de Ney Matogrosso, faz parte de um grupo que ele tocava, Secos e Molhados, que é quase uma homenagem às vítimas de Hiroshima e Nagasaki.
Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas ó, não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida, inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem moda. Pois é, gente. Estúpida e inválida. Bomba nuclear mata criança, mata velho, mata adulto, mata todo mundo que está ao redor. Uma arma cruel que foi adotada nesse conflito. Esse conflito que acabou sendo, né, de tão brutal que ele foi, cumprindo aquilo que a Primeira Guerra pretendia fazer e não fez. E de alguma forma, não plenamente, mas foi a guerra que acabou com as guerras mundiais, pelo menos. Depois dela não houve nada parecido, mas foi lamentável o seu final, o seu desenvolvimento. Se a gente pensar em Hiroshima, Nagasaki, se a gente pensar nos 20 milhões de soldados russos, se a gente pensar nos milhões de judeus que foram mortos, escravizados, é um dos momentos mais cruéis que a história humana presenciou. Ok? Então, eu vou me despedindo por aqui. Deixo com vocês o meu muito obrigado. Próxima aula vou trazer as dicas culturais para vocês de filmes, organizadinho. Meu nome está aí na tela, Danilo Fé Silva. Muito obrigado, um abraço e tchau.